Então, enquanto roda lá, eu vou adiantando aqui meu tempo. Então, vê só, gente. A terceira fase a gente viu um pouco sobre malha, né? E aí uma coisa bem importante também agora é a parte de setup, né? Para você configurar a física. Então, a gente fez aqui algumas configurações, tá? E existem algumas aproximações, né? Algumas simplificações que você pode fazer. Então, vocês viram que eu fiz, né? Eu fiz um corpo 3D, mas também fiz uma simulação 2D. Então, por exemplo, esse problema da viga, né, eu estou pegando uma viga aqui que ela é gigante, né, uma viga de 1 metro, né, parece até igreja, parede de igreja, né. E aí eu estou dando um slice aqui nessa criança e dizendo que meu problema ele tem, né, um fluxo, aqui é isolado e aqui eu tenho uma convecção natural. Né? Então eu fiz essa simplificação, tá? Por quê? Porque no eixo Z, que é o eixo ao longo da viga, eu considero que não há variação, tá? Então existem algumas simplificações e isso me ajuda, né? Principalmente quando eu quero fazer um estudo, como eu estou fazendo agora de malha, tá? E depois eu posso voltar para o meu estudo 3D já sabendo qual é o tamanho da minha malha. Outra coisa também, antes de rodar uma simulação transiente, você roda uma em regime permanente, tá? Então, mesmo que você tenha interesse em saber como é que vai ser o comportamento, isso eu vou falar um pouco mais lá no estudo de caso transiente, né? Então, a gente roda ele permanente para saber onde é o estado estacionário e depois a gente faz uma simulação, tá? Então, tudo isso são simplificações que você pode e deve fazer, tá? Aí aqui algumas coisas de propriedade do fluido, né? Então, por exemplo, você pode simular, né? Uma simplificação que a gente usa muito é que o fluido é incompressível. A gente sabe que mesmo uma água, um óleo, né, depende da pressão, ele realmente tem uma diferença mínima, mas tem. E a gente considera que é constante, tá? Outra coisa também que a gente usa é a viscosidade zero, tá? E aí você vai dizer, mas em que o cara usa um escoamento invícido? O escoamento invícido ele foi muito usado porque às vezes você tem uma velocidade tão alta aqui que é como se o atrito aqui fosse próximo a zero, tá? Então isso é uma simplificação que se usou muito isso para poder resolver as equações de Navier-Stokes, tá? Uma coisa aqui que eu falo sobre simetria, né? Porque aqui é um exemplo, ó. Você tem que ter diferenciado do que é simetria de fluxo e simetria geométrica, tá? Então aqui a esfera ela tem uma geometria que ela é simétrica, tá? E ela tem uma simetria de escoamento, tá? Aqui é um exemplo quando eu tenho um efeito Coanda, tá? Ou seja, eu tenho um fluxo que está muito rápido e tem uma parede. Então a tendência é esse jato aqui colar na parede. E aí se você não conhece esse fenômeno, o que acontece? Você vai criar uma simetria, porque você sabe que é um jato que é simétrico fisicamente, mas o efeito, o resultado correto é esse. E não esse aqui se você estiver usando simetria, tá? Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa é saber se dá para fazer, por exemplo, um trabalho em regime permanente. Então, por exemplo, a gente colocou aqui o carro, né, no túnel de vento, né? Então ficou show de bola, tá? Então, para mim o que interessa é o resultado final. Então, beleza, aqui eu não me preocupo com o passo de tempo aqui, eu quero saber disso, eu quero saber o resultado final. Eu quero ver coeficiente de arrasto, perda de carga, enfim. Aqui não, aqui é um exemplo de uma simulação para sloshing de tanque de combustível, né? O pessoal usa muito isso para navio, né? E carro também. Então o cara tem uma chicana aqui, tá pequenininho, né? Mas tem uma chicana aqui. E obviamente essa simulação não tem como você ter uma simulação regime permanente. Por quê? Porque o regime permanente dele é aqui, ó. Depois que o combustível entrou, se assentou no tanque, eu não vou ver nada. Então é fundamental eu entender que esse tipo de problema ele é totalmente transiente. Então não tem como eu fazer essa simplificação. Tá? Então eu preciso realmente ver a cada instante de tempo como é o desenrolar desse tanque de combustível aqui recebendo o fluido. Tá? Então são coisas que a gente precisa estudar a física antes de fazer os exemplos. Tá? Tem também Professor, a por favor, só estudar o pode quê? repetir essa questão desse efeito corda que eu não entendi, por favor? Substantivo agora. Vamos lá.
O Devia efeito ter perguntado devagarzinho, né? tô concentrado aqui, aí de repente vem uma voz cheia da arrepio na espinha. Mas vamos lá, Ricardo. Vê, o efeito Coanda é o seguinte, né? Aqui o que acontece? Eu tenho um jato, tá? E aí eu tenho uma velocidade muito alta. E se eu tiver uma parede próxima ao jato, ele tende a colar na parede. Ou seja, em vez de ele passar direto reto, por ter a presença da parede, ele tende a fazer essa curva que ele fez aqui nesse jato, entendeu? O pessoal chama isso de efeito Coanda, tá? E aí é um exemplo típico que a gente usa para mostrar que nem sempre o escoamento tem simetria, tá? Então tem que ter esse cuidado para não querer simplificar uma coisa que não existe simplificação, tá? Então no caso de um jato desse, para evitar ele ficar assim, eu teria que o quê? Aumentar o meu domínio aqui, deixar bem distante para que o escoamento não se desviasse do centro, né? Não quisesse ir para algum ponto, tá? Então vocês depois coloca, Ricardo, no Dr. Google lá o efeito Coanda, tá? Para você ver Obrigado, alguns professor. escoamentos, tá? Eu sinceramente eu não sei te explicar assim por que faz isso, mas só sei que faz, tá? Se tiver uma parede muito próxima, o jato muito rápido, ela tende a colar na parede mais próxima, tá? E aí é só para a gente exemplificar a questão da simetria, tá bom? Então eu também posso fazer uma simplificação de força, como por exemplo pressão hidrostática, né? A gente sabe que a coluna d'água ela vai variando com a altura, tá? Mas aí eu posso dizer que eu tenho uma pressão hidrostática e faço essa simplificação. Tem a aproximação de Boussinesq também, que a gente usa para massa específica, quando eu tenho, por exemplo, um escoamento de um fluido, tá? Convecção natural, enfim. Então eu vou ter um fluido que vai estar se movimentando e aí eu faço uma aproximação. Boussinesq inventou uma aproximaçãozinha que você ativa quando você vai simular esse tipo de escoamento, tá? Uma outra coisa também que a gente faz, que a gente nem percebe, mas são valores médios, tá? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com algum tipo de modelo de turbulência, na verdade, a propriedade ela está feita esse gráfico aqui, né? A gente estudou estatística e sabe que qualquer coisa que a gente mede, temperatura, pressão, ela tem uma variação. Então, você tem aqui 100 kPa, né? A gente estudou isso lá em estatística, mais ou menos 0,1 do instrumento, né? Quem faz estudo de instrumentação faz muito esse tipo de observação. E aí quando a turbulência ela tem esse comportamento randômico, né? Então ela é aleatória. E aí o que a gente faz no escoamento, como esse caso aqui, a gente diz que tem uma média, né? Então tem um escoamento médio que se comporta na média e tem a flutuação, tá? E aí por isso que a gente fazendo essas simplificações, obviamente o resultado, se você comparar, por exemplo, um kappa epsilon, kappa ômega e depois comparar com o DNS, você vai ver que o nível, né, de sofisticação é bem maior. E aqui, na verdade, uma questão de engenharia. Eu não estou preocupado com esses detalhes, como é essa simulação aqui, ó. Eu não estou preocupado com esse desprendimento do vórtice. Eu quero um valor médio. Isso aqui não é kappa epsilon. Se fosse um kappa epsilon, estava uma faixa de valores médios aqui após a esteira, como a gente viu ali no exemplo do cilindro, tá? Isso aqui é um escoamento com uma malha boa, né? Uma malha boa e também transiente para poder criar esse efeito aqui dos vórtices, tá? Então são algumas simplificações que a gente faz antes de fazer, por exemplo, o roteiro final, tá? Claro que nem sempre você pode simplificar o teu problema, tá? Então aqui, por exemplo, esse túnel de vento eu posso fazer uma geometria 2D, fazer meu estudo de malha, por exemplo, e depois fazer com 3D, tá? Se eu achar necessário, tá? Uma outra coisa também importante é que quando eu coloco velocidade numa face, né? Eu tenho que lembrar que eu estou colocando um valor constante aqui, ó. Estou colocando ao longo da face, eu estou colocando uma velocidade de 10 metros por segundo na face. A gente sabe que ao longo do caminho dessa velocidade aqui, ó, ela vai criar um perfil, né? Um perfil parabólico, se for laminar,
um perfil mais achatadozinho, se for um número de reinos maior, tá? E aí eu preciso dar tempo para esse escoamento ele ir se formando ao longo da tubulação. Então o que acontece muitas vezes é a gente criar um comprimento no domínio fictício para que eu garanta que quando esse fluido entrar aqui nessa face, nessa região, ele já está totalmente definido. Ou seja, ele já está entrando com um perfil de velocidade. Também há a possibilidade de você chegar aqui no trecho curto e também mandar fazer um perfil de velocidade. Se você souber o perfil de velocidade, você coloca já aqui, em vez de constante, você coloca um perfil de velocidade. E aí, como um efeito de regra, né, eu uso essa regrinha que a gente usa para válvula, né? Acho que eu tenho uma figurinha aqui de válvula, tá? Coloquei aqui, ó. Então, geralmente você trabalha de 8 a 10 vezes o diâmetro, que a gente usa isso para medidor de vazão, né? Então tem umas regrinhas aí que o pessoal usa. Então eu também costumo usar essa regrinha que eu uso no real, uso também na simulação, ou seja, eu garanto que o escoamento está completamente desenvolvido, porque aí eu consigo comparar. Se eu tiver um medidor de velocidade aqui, né, um medidor de vazão aqui, eu vou poder comparar banana com banana. Se eu fizer, por exemplo, aqui, eu tiver um medidor aqui e eu botei um domínio curto, o que vai acontecer? Não vai bater o CFD com a medição da velocidade aqui, tá? Então tem que ter esse cuidado no domínio. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma turbina eólica, se você quisesse colocar no túnel de vento, tá? Então só algumas regrinhas, ó. 10 vezes o comprimento da envergadura aqui da pá, 10 vezes, né, depois a altura. Então só para vocês terem ideia, né, uma torre tem torre de 100 metros, né? Então veja o domínio, né? Então é um domínio de 1000 metros, tá? Com altura de 5H, então 5, né, 500 metros de altura. Então só para vocês terem ideia, essas regrinhas, tá? Um perfil, né, aerodinâmico, ó. Você cria um domínio 100 vezes o tamanho da corda, né? A corda é essa distância aqui, ó, tá? Do perfil, tá? Então, o cara, por isso que às vezes quando você vê um avião, você vê aqui um pontinho preto, aí quando você vai dando zoom tem um Boeing aqui nessa esfera, tá? Por conta desses valores típicos, tá ok? Então isso aqui são referências para vocês ficarem atentos nessas questões. A gente aqui já viu, né, as condições de contorno de entrada, parede, né, que é um volume fluido de uma válvula, né, de uma válvula feita essa aqui, né. Eu excluí a parte mecânica e fiquei só com a parte fluida, tá? Um outlet e a gente já usou aqui simetria, tá? E aí só um detalhe para você saber a diferença, eu tenho essa opção static pressure, tá? Que é quando eu tenho eu estou dizendo que a pressão está toda na face ou uma média, tá? Então eu tenho essas duas opções, ele vai interpolar aqui e vai criar uma média na face, tá? Uma outra coisa também que acontece com saídas, tá? É que o cara cria um bloqueio numérico para não ter refluxo, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma simulação de escoamento e aqui, por exemplo, eu tenho o corpo da borboleta. Então vai vir o fluido, né, e vai sair. Se esse domínio aqui tiver curto, ou seja, eu tiver 2 diâmetros, por exemplo, eu tenho a tendência de ter recirculação para o meu domínio. E aí o cara faz essa barreira aqui para não ter problema numérico, tá? Que a gente chama de para não permitir a entrada. Então, por exemplo, no CFX você tem o opening, que é uma abertura que ela permite refluxo, tá? E tem o outlet. E o outlet ele não permite essa volta aqui para dentro do domínio, tá? Então só para vocês ficarem. E aí o que acontece? O solver eu copiei e colei, eu fiz de propósito, né? Criei uma simulação de um Venturi que eu sempre faço no curso de CFD. E eu coloquei um trecho curto aqui, então você vê que ficam as recirculações aqui. O que é que aconteceu? Eu não dei tempo para o escoamento ele ficar totalmente definido aqui na saída. E aí como fica curto, ele fica dando uma observação aqui, ó, no outlet. E aí ele dá uma sugestão para eu mudar isso para um opening, tá vendo?
Então ele está dizendo, ó, bicho, está tendo entrada, eu estou fazendo aqui o balanço aqui de massa e estou vendo que parte dessa vazão aqui está querendo dar retorno. Aí ele me avisa, né? E aí eu tenho que considerar ou alterar, aumentar o domínio aqui, tá? Para dar tempo, né? Ou seja, 10 vezes o diâmetro, para que eu garanta, né, que o escoamento foi totalmente restituído, né? E não tem problema de voltar o contorno, tá? E aqui outra dica também que é super importante são essas dicas aqui, tá? Então, por exemplo, no geral, você colocar uma construção de contorno de pressão na entrada, tá? Cria um problema. Ah, tá aqui, ó. Eu esqueci, nem vi o desenho. Ó. Aqui é um exemplo de um problema típico, né? Só para voltar aqui para esse assunto da saída, né? Que fica tendo retorno. Aqui, por exemplo, é um problema típico, né? Que a gente usa, que é o degrau. Tá? Então aqui eu tenho um escoamento, tem um degrau, ele vai ter obviamente uma recirculação. Se meu domínio estiver curto, o que é que acontece? Ó? Já ia ter uma recirculação e aí eu preciso ter um opening, porque aí eu digo que está tendo essa recirculação. Se eu não tenho um opening, eu tenho que aumentar aqui o meu outlet para garantir que o meu escoamento foi totalmente restituído e eu consegui capturar aqui essas informações. Isso aqui a gente faz no curso de CFD. No próximo semestre eu faço um exemplo desse e a gente plota com dados experimentais, né? Que a literatura tem os caras que tem os dados experimentais. Então aqui são umas sugestões, né, de melhores condições de contorno, tá? Então, obviamente, quando você trabalha com velocidade ou massa e pressão na saída, que vocês veem que é o que eu faço, tá? Então eu não tenho problema de simulação. Mas, por exemplo, o caso lá das válvulas pneumáticas, inclusive, Ricardo, falei com a Luciana, ela autorizou sua participação, tá? Pode comemorar aí, tá participando aí do projeto. Obrigado, professor. Vamos manter contatos depois para fazer o que ele disse. E eu espero não ter assustado mais uma vez. Não, agora dessa vez não. Porque eu tinha falado, eu imagino que você não retorno. Aí, Ricardo. É que você não viu a minha cara de susto aqui. Né? Tá bom. Aí aqui, Ricardo e todos e todas que estão aí, né? Eu fiz a válvula, aí claro, a válvula pneumática, né, tem uma entrada de pressão aqui. Acho que eu coloquei de 4 a 6 bar de pressão. Aí eu coloquei pressão e queria ver a saída aqui, né? Como é que estava o escoamento. E aí você percebe nitidamente que o resíduo fica meio ruim, mas mesmo assim rodou, sabe? Eu tô falando isso porque eu já tive um problema do coletor de admissão, né? Então eu tenho um coletor de admissão, que é nada mais do que uma flautazinha aqui, né? Cheio de saídas. E aí o que acontece? O aluno recebeu da FCA, né? Alguns dados, né? Para poder simular de pressão, né? E aí ele queria meter pressão aqui e ver a velocidade. E o negócio ficava instável pra caramba, sabe? E aí eu disse, ó, bicho, faz o seguinte, tenta refazer os cálculos e tenta colocar aqui uma velocidade para poder pelo menos tu simular alguma coisa, estabilizar e depois tu criar uma outra simulação e aí tu mete pressão aí do jeito que tu tá querendo fazer, tá? Então aqui são algumas dicas para vocês ficarem espertos aí sobre as condições de contorno para ajudar na saída, tá? Vocês não terem problema ficar batendo achando que pode colocar pressão de todo jeito, tá? Então tem que respeitar aqui essas regrinhas para melhorar a simulação de vocês. Uma outra coisa são as condições iniciais, tá? Eu não falei ainda sobre elas, né? A gente está fazendo a inicialização, mas por exemplo, como eu estou trabalhando, né, com um método iterativo, então se eu chutar muito distante, eu vou demorar mais tempo para convergir minha simulação. Então aqui ele está mostrando o chute inicial, a diferença de cada um, tá? E aqui um gráfico mostrando, né? O azulzinho é um chute inicial bom, então você vê que ele converge para a temperatura, né? Que o cara está imaginando lá na faixa de 360 Kelvin, e aí ele com, sei lá, com 80 interações o cara já atinge a convergência. E aí quando você vê as condições de contorno, né, mal condicionadas, assim, um chute errado, você vê que ele demora mais tempo, né, e na verdade nem chega, né,
a cravar lá na centésima iteração. Tá? Então, a condição de contorno boa é importante, condição inicial. E aí, o que é que eu faço, tá? Quando eu não tenho noção? Eu pego, faço uma simulação, certo? Uma primeira simulação mais simples, e depois uso essa simulação mais simples como condição inicial para mais sofisticada. Por quê? Porque aí o solver ele não parte daqui, ou de um resultado, ele já parte daqui. E aí eu consigo. Então eu faço uma simulação com a malha mais simples, ou até mesmo com a física mais simples, rodo e coloco ela como condição de contorno inicial de uma simulação final. Tá? Então aqui são algumas simplificações que a gente pode fazer. Tá? Primeiro, rodar alguma coisa laminar para depois ir para o turbulento, se você achar necessário. Usar sistemas de discretização upwind, né, que é de primeira ordem, e depois você colocar high resolution, tá? Porque isso aqui é mais leve e é mais estável computacionalmente, tá? Você começar, por exemplo, uma simulação incompressível e depois partir por compressível, tá? Então, tudo isso aqui são estratégias para estabilizar, tá? Se você tiver thermal engine, você pode fazer um isotérmico, depois esse isotérmico virar uma condição inicial. Então depende muito do que você conhece. Se você tem condições interessantes, não é um problema muito pesado, você já pode partir para o mais pesado, tá? E aqui é mostrando, né, a questão da quantidade de iterações, tá? Então observe o seguinte: o padrão do CFX ele é 100 iterações, tá? O Fluent ele é 0. Isso é já para lembrar o cara de que ele tem que colocar um valor de iterações, tá? E aí, às vezes, para não levar o usuário mais neófito, né, não, a fazer isso aqui, sem interações. Foi o caso da aluna, né? Ela tava resolvendo tudo com 100 interações, mas ó, aqui você observa que depois de 150 interações é que você consegue chegar na solução final. Aí o cara diz, como é que tu descobre isso? Fazendo, do mesmo jeito que eu faço análise de malha, eu faço análise de interações. Eu altero o número de interações e observo se a minha resposta está mudando com o número de interações, tá? Então fiquem espertos aí para vocês darem tempo de ter certeza de ter a solução final. Por isso que nos trabalhos eu sempre peço para vocês colocarem os resíduos, tá? Porque aí eu vou saber exatamente como é que ficou a convergência, o número de interações que você colocou, tá? Então tem uma série de informações que são bem importantes, tá? Aqui é uma outra figurinha que é mostrando aqui no caso do Fluent, né, que ele tem ele tem o híbrido, inicialização híbrida e tem a padrão, tá? O que é que a padrão faz? Aqui é a malha, né, que é um cilindro, e aqui eu refino a malha nessa região aqui para poder pegar as esteiras, enfim. E aí na padrão ele pega todo o domínio e começa com o valor inicial. Tá? É mais rápido, porém, mais rápido de fazer a inicialização, porém, eu vou demorar um pouco mais. Por quê? Porque a híbrida, ó, ele, dependendo do tipo de região, ele já aumenta os valores do chute inicial, tá? E aí fica um pouco mais realista do que seria o teu resultado final. E aí, claro, isso aqui é mais lento do que isso aqui, por exemplo. Tá? Uma outra coisa falando sobre modelo de turbulência, se vocês olharem aqui, esse resultado aqui, ó, isso aqui é um cilindro também, ó. Vê a diferença desse resultado para esse resultado aqui, ó, que eu estou mostrando, tá? Então aqui eu estou usando um capa epsilon, um capa ômega, que ele pegue valores médios, tá? Então ele está pegando valores médios, mas na verdade isso aqui cria uns vórtices, né, no mundo real, tá bom? Pronto. Agora eu vou voltar lá. Eu vou parar aqui o vídeo, né, para não ficar muito longo.